queridos amigos do KSSF. Obrigada, Mari, pelo carinho, pelo acolhimento. Tenho vocês no coração, uma alegria muito grande estar conectados com vocês, participando desta palestra que encerra a celebração. Quão importante é celebrarmos o trabalho da Casa Espírita, 18 anos de trabalho ininterrupto. Nós temos acompanhado como o KSSF tem crescido, não somente em atividades, mas também expandindo o bem, a doutrina espírita, da maneira que imagino Allan Kardec adoraria acompanhar de perto, como ele fazia quando vivo na França, em Lyon. Ele visitava os centros espíritas, que na verdade eram chamados de núcleos de estudos espíritas, e acompanhava o crescimento da doutrina, como que os centros estavam indo, se precisavam de algo específico. Então era muito bonito de acompanhar especificamente na Revista Espírita e na sua Viagem Espírita de 1862, este follow-up que Kardec trazia para a gente. Então, quando nós estávamos preparando o estudo, eu imaginei que alegria Kardec teria se ele entrasse hoje no KSSF para celebrar o aniversário e ver os trabalhadores e como a casa tem crescido e como a casa tem sido um participante ativo no movimento espírita da Flórida, pois que sabemos que o trabalho não fica somente ali, aonde vocês estão fisicamente. Hoje a realidade é outra, estamos todos isolados, distantes fisicamente nos nossos lares, mas a gente nota como que a doutrina espírita tem sido valiosa em mantermos-nos conectados, pela Wi-Fi, lógico, mas também pelos laços do coração. E é muito bom a gente ver e acompanhar isso de perto. Bom dia a todos que estão aí no chat, que já deram um bom dia, eu consigo ver os comentários de vocês. Bom, como que surgiu a ideia de trazer o tema Os Bons Espíritas? Surgiu de um evangelho no lar que fizemos no domingo à noite, quando nós fazemos o nosso evangelho no lar. E quando a Mari fez o convite, eu pensei, temos que levar os bons espíritas, que se encontra no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, especificamente falando, porque é de uma beleza muito grande. Nós fizemos esse evangelho e começamos, Marcelo e eu, a discutir um pouquinho sobre a beleza desse item e quão importante é hoje para nós, espíritas, ler, analisar, entender, talvez até responder, estou eu sendo um bom espírita? Então, Kardec, nesse item, ele nos apresenta a seguinte colocação. Ele diz, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que o outro. Muito bem. Os resultados acima expostos que Allan Kardec menciona para nós tem a ver com o item 3, onde ele nos apresenta as características do homem de bem. Não sei se todos aqui estão familiarizados com este capítulo, que é belíssimo e se chama Ser Perfeitos. E ele traz para nós as características desse homem de bem. Então, primeiro, ele traz para nós a finalidade, o goal, o objetivo. Qual é? É nos tornarmos seres de bem, homens e mulheres de bem. Não somente isso, ele traz os pontos, ele traz a rota, o rumo. E aqui, só um pouquinho, a gente vai ver a introdução do homem de bem, no item 3, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui a gente vai lembrar que dentro das leis divinas, a lei de amor, justiça e de caridade é somente uma, embora há ali 3 componentes importantes. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre essa lei na sua maior pureza. Então vamos dar um break aqui rapidinho, porque nós sabemos que nós ainda não estamos nessa condição. Primeiro, porque nós somos ainda espíritos, na condição de espíritos imperfeitos.
Não temos ainda a capacidade de compreender na totalidade, na pureza maior, o que isso quer dizer. Enquanto nós vamos evoluindo e progredindo, sabemos que a nossa visão ela vai se ampliando. Hoje, o que nós entendemos da doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, contextos, ensinamentos, é um pouco diferente de quando nós fomos apresentados à doutrina espírita anos atrás. Eu acho que vocês concordariam com isso, não é? Vamos pensar bem. Com 14 anos que eu entrei na doutrina espírita, uma adolescente, ainda pensando que eu já era gente, que já sabia de tudo, e não tinha capacidade de apreciar essa filosofia, ciência e religião na sua totalidade. Bem diferente hoje, com 42 anos, a maneira de compreender o que a doutrina espírita pode fazer por mim. E onde encontrar nela aquilo que faz sentido para minha alma. Veja que talvez eu vou apresentar esse estudo para vocês e talvez não tocará da maneira que me tocou. Tanto para o lado positivo ou negativo, pode ser que alguém aqui possa dizer, esse capítulo é muito bom, mas o que mais me toca é aquele em que Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, executá-la, colocá-la em ação. Então, a gente vai ver que a doutrina espírita, bem apreciada, bem entendida, Kardec diz bem sentida, ela vai ser diferente para cada um de nós, devido ao nível de evolução diferente em que nós nos encontramos. Embora todos nós sejamos aqueles que mereçam estar no mundo de provas e expiações, rumo ao mundo de regeneração. E esse rumo ao mundo de regeneração implica, de fato, o entendimento da finalidade, do gol, do objetivo que Kardec apresenta para nós, da característica do homem de bem. O homem de bem pratica a lei de Deus. Bem, para praticar é necessário que nós a entendamos. O homem de bem é portador de fé verdadeira. E isso aqui não implica questões religiosas, mas de religiosidade. O homem de bem é caridoso. A caridade, como Jesus ensinou, benevolência, indulgência e perdão. O BIP, que nós conhecemos na doutrina espírita. O homem de bem é humanitário, ele é virtuoso, ele conhece a transitoriedade dos bens materiais. Vejamos então que quando Kardec faz a colocação, voltemos lá para a slide, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados do homem de bem. Então a gente vai ver, primeiro ele apresenta ali a fórmula que nós almejamos tentar fazer ali as provações. Aqui estamos encarnados para este ensaio rumo ao homem de bem. Mas ele fala para nós que para chegar lá faz imprescindível que o espiritismo seja não somente compreendido, mas bem sentido. Kardec, interessante o ponto que ele está trazendo aqui, e a gente agora vai fazer uma referência ao que ele faz a uns operários que ele visitou. Ele publicou isso na Revista Espírita de 1861, porque vai de encontro com a diferença entre compreender o espiritismo e senti-lo. Sentir é um nível a mais. Fala direto à questão do sentimento, do coração, da internalização do conteúdo da doutrina espírita. Vamos lá. Vamos supor que quando nós éramos mais jovens, nós tivéssemos a estima muito baixa. Vamos supor que a gente se olhava no espelho e não se reconhecia no seu valor, a sua identidade de criatura divina, porque Deus é Pai. E aí aquela baixa estima, aquele sentimento de inferioridade, de comparação constante com o outro. E aí vem a doutrina espírita e começa a nos trazer esse ponto de vista de que nós somos filhos de Deus. Aí nós compreendemos. Mas além da compreensão, de repente, a gente passa a internalizar. E aquele sentimento de inferioridade já não encontra mais espaço no nosso coração. Nós temos a capacidade de nos olhar no espelho e nos amarmos por quem nós somos. Criaturas imperfeitas, sim, mas perfectíveis, capazes de adquirir as qualidades, as virtudes
que a doutrina espírita nos apresenta. Essa é a diferença de compreender bem algo e de senti-la, de trazer para dentro, fazendo essa modificação para que a gente seja mais felizes. Então, Kardec, em 1861, ele publica na Revista Espírita o resultado de uma visita que ele fez a uma cidadezinha na França. Aqui ele coloca a seguinte locução, a locução seguinte nos foi dirigida quando de nossa visita ao grupo de Saint-Just, que ficava a 30 milhas de Lyon, publicamos-la não para dar satisfação a uma tola e pueril vaidade, mas como prova dos sentimentos que dominam as oficinas do trabalho onde penetrou o espiritismo, e porque sabemos ser agradável aos que nos quiseram dar esse testemunho de simpatia. Houve ali uma certa colocação de que operários, trabalhadores de algumas fábricas, homens simples, que não tiveram instrução ou educação, eram também pessoas endurecidos de coração. E Kardec, então, decide publicar esse artigo na Revista Espírita. Não sei se alguém aqui já tem conhecimento dessas revistas maravilhosas, vale a pena a gente buscar. Tem muitas obras gratuitas de PDF da Revista Espírita, até mesmo por estar em domínio público. Então, a gente convida você a buscar um pouquinho. Então, ele traz à nossa atenção essa carta de um representante de um grupo de operários nessa cidadezinha de Saint-Just. Então, o operário diz o seguinte para Allan Kardec: obrigada, senhor Allan Kardec, 1000 vezes obrigada em nome do grupo de Saint-Just por terdes vindo entre nós, simples operários e ainda muito imperfeitos em espiritismo. Vossa presença nos causa uma grande alegria em meio de nossas tribulações, que são grandes nesse momento de crise comercial. Vós nos trazeis o bálsamo benfazejo que se chama esperança, e que acalma os ódios e reacende no coração do homem o amor e a caridade. Nós nos aplicaremos, caro mestre, em seguir vossos bons conselhos, bem assim os dos espíritos superiores que tiverem a bondade de nos ajudar a instruir, a fim de nos tornarmos todos verdadeiros bons espíritas. E aí, então, Kardec escreve: o espiritismo infiltra-se nos operários pelo raciocínio, dizem alguns. Não seria tempo de fazer com que penetrasse pelo coração? Aí ele completa: certamente, essa pessoa que diz isso não conhece os operários. Seria desejável que se encontrasse tanto coração em todo o mundo. Gente, é de uma beleza extraordinária. Vejamos como que é bela a doutrina espírita e a capacidade de transformação, de fazer com que a criatura, mesmo numa crise comercial, e por que não dizer, numa crise de epidemia global, como nós nos encontramos hoje, a doutrina espírita consegue penetrar o coração do espírita, que se encontra na posição de alguém que não somente compreende a mensagem, mas, sobretudo, sente, fazendo com que ela seja levada aos resultados, ao rumo, ao norte, à busca de se tornarem homens e mulheres de bem. E não é para isso a finalidade da reencarnação? Não é para isso que nós estamos aqui, neste momento tão importante da nossa história, do nosso globo terrestre? Muitos de nós gostamos de ler o histórico. Lemos A Caminho da Luz, lemos aquela obra dos exilados de Capela, e bem, aqui estamos. Um dia, talvez, haverá no universo uma obra que falasse da transição planetária da Terra, planeta esse do sistema solar. E quizás haverá ali a prova daqueles bons espíritas que reencarnaram pouco tempo depois do lançamento dessa terceira revelação para a humanidade, porque o espiritismo ainda é uma filosofia, uma ciência, uma religião muito jovem, menos de 165 anos
ela nos foi revelada. E estamos aqui buscando entendê-la, sim, mas sobretudo, quizás, buscando senti-la. E Kardec, então, nos traz esse exemplo em 1861 do que constitui uma pessoa ser um bom espírita. Kardec traz ali para nós o exemplo de um homem simples, fazendo uma comparação o que acontecia há 2000 anos atrás, quando Jesus também optou de escolher homens simples para trazer o seu evangelho. Pescadores. Somente um sabia escrever, Levi, os outros não tinham essa capacidade intelectual, mas mesmo assim ele buscou os homens simples, que não tinha nenhum requerimento de PhD. Não preciso ser doutora Andrea Marshall, não preciso disso. O doutorado que faremos será com o mestre de coração Jesus, para que a gente adquira o PhD espiritual das nossas almas, para que a gente possa não somente compreender, mas sentir, sobretudo sentir. Compreender é muito bom, mas o sentir traz uma diferença. É um nível profundo a mais daquele que se permitiu abrir o seu coração, para aquele que permitiu com que a doutrina entrasse, mesmo se causasse a dor do impacto de que a criatura se reconheça imperfeita, com aquilo ainda que precisa ser trabalhado dentro dela. É por isso que o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que voltar para trás hoje já não é mais possível para os bons espíritas, que já compreenderam a mensagem da doutrina espírita. Não dá mais para fechar os olhos e fingir que nós não sabemos, que nós não fomos expostos a uma luz que, na verdade, não se apaga mais. Ela se encontra sempre acesa, embora alguns de nós ainda queiramos colocar o véu da ignorância, trazendo uma imagem falsa de que nós não compreendemos ainda. Ignorance is a bliss? Não é. A ignorância não é essa bliss, essa coisa fantástica que muitas vezes a gente pensa ser. Porque traz o senso da responsabilidade. E é aí que muitos espíritas recuam. Recuam porque é trabalhoso. E isso é muito bom. É muito bom. É aí que a beleza da doutrina espírita vem. Porque ela dá o poder à criatura da sua própria vida. Ela não depende de outro para buscar a sua felicidade. Ela pode contar com o outro, mas se o outro lhe falta, ela encontra dentro dela mesma as ferramentas necessárias para que ela possa se tornar o homem, a mulher de bem, mesmo que não seja nessa vida. Então, para chegar ao homem e à mulher de bem, é necessário que a gente abra o coração, a compreensão que vai além do intelectual, que brota do nosso coração. Por isso que Lázaro, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a única obra que nós trouxemos aqui hoje para a nossa avaliação, ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever, aquilo que nos cumpre fazer, não somente conosco, mas com o outro, é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Vejamos que tudo tem a ver com o interesse do coração. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, com os seus ensinamentos, tudo que ele trouxe ia de encontro à questão do coração. O amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Concilia-te, trabalha nas questões que trouxe a dor, que trouxe a raiva, que trouxe ali a dissensão, que trouxe a briga, que trouxe o que foi que aconteceu no passado. Trabalha na questão do orgulho, do egoísmo. Não te digo que até 7 mais 70 vezes 7 o perdão. O perdão também requer que a gente traga, tire, busque dentro do refolho do coração da alma o que é necessário para poder executar. Amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem. Olha que interessante. A doutrina espírita hoje, simbolicamente falando, ela é o quê? É Jesus retornando para nós,
para nos salvar mais uma vez, ou seja, para fazer com que a gente desperte antes de cair no abismo, enceguecidos pela questão da ilusão, do interesse à matéria constante, daquilo que não nos leva para frente, é um abismo. Então é como se Jesus voltasse ali para nos dar a mão, puxar-nos de volta, ali naquela beirinha do abismo e dizer, olha o passo que você está dando. Ele nos traz o norte, ele traz o rumo, e o Espiritismo também assim o faz. Então aqui nós encontraremos o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, há coisas em torno do Evangelho de Jesus que nenhuma universidade, não há sabedoria no mundo que possa realmente mergulhar nela, a não ser se fizermos com o nosso coração. O amor, ele vai mais longe. O que é que leva os bons espíritos a continuarem ao nosso lado quando nós insistimos em errar? Quando nós insistimos em permanecer no erro? É o amor. É a condição de olhar para nós como nós seremos e não como nós estamos. É o amor que faz realmente mover todas as montanhas para que a gente tivesse a presente encarnação. Então, por amor a nós mesmos, aos outros, aos benfeitores, automaticamente somos levados a entender que não há outro caminho a não ser o sentimento que brota do coração, uma vez que nós já compreendemos e sentimos o Evangelho. Eu gostaria de ver no comentário aqui, será que existe alguém que ainda não sentiu o impacto do Evangelho em sua vida? Eu duvido, porque parece que temos algumas pessoas aqui conectadas, algumas pessoas já comentando, não é como a Carolina, abençoada dor que ajude a levar a humildade, a simplicidade, a humanidade, é sentimento, é isso? Duvido que alguém aqui não tenha sido tocado, compreendido e sentido a mensagem da doutrina espírita. Certa vez, Divaldo Franco citou em uma palestra pública dele, ele estava sentado ali no púlpito, no Centro Espírita Caminho da Redenção, a um palco alto, e aí tem as 1.200 cadeiras que estão na parte baixa e depois na parte de cima. É muito bonito, quem tiver oportunidade, quando abrirem as portas e pudermos viajar de novo, de visitar essa obra magnífica que é a Mansão do Caminho, e lá dentro o Centro Espírita Caminho da Redenção. E ele disse que enquanto ele estava fazendo palestra, e ele olhava para as pessoas, tinha uma mulher sentada no meio do público, ela bem fraquinha, numa condição bem humilde, da maneira que ela se vestia e que ela agia, e uma luz enorme brotava dela. Ele não conseguia desviar a atenção desse espírito. Quanto mais ele falava de Jesus, quanto mais ele falava da doutrina espírita, mais intensa ficava a luz dessa senhora. E Divaldo, então, se aproximou dela para poder entender, conhecê-la e convidá-la para o trabalho no Centro Espírita Caminho da Redenção. E notou ser alguém analfabeta, que tinha uma fala muito simples, mas ela compreendia a doutrina espírita e sentia também. Ela se elevava. E isso também implica sentimento. Quando nós nos elevamos, isso tem tudo a ver com a questão da elevação do nosso sentimento. Esta é a questão que a gente quer trazer. Talvez foi por isso que quando o Espírito de Verdade nos trouxe o ensinamento, espíritas, instruí-vos e amai-vos. Ele uniu as duas questões, porque nós precisamos sim estar instruídos, compreendendo a mensagem, mas mais importante é o amor que vai levar à frente, que vai fazer com que se internalize o sentido profundo da doutrina espírita. Então, fica para nós hoje a reflexão. Sou eu um bom espírita? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele traz o caráter das principais variedades de espírita. Ele fala dos espíritas experimentadores, que creem pura e simplesmente na questão do fenômeno, das manifestações. Para ele, o espiritismo não passa de uma ciência de observação. Isso nós ainda vemos hoje. Criaturas que são mais voltadas pela questão do fenômeno de efeitos físicos,
do que o maior fenômeno que a humanidade ainda está para ver, que é o fenômeno da moral transformada, da mudança da nossa humanidade. Este é o fenômeno que nos resta ainda não somente ver, mas ativamente participar. Ele fala dos espíritas imperfeitos. Veem no espiritismo algo mais do que simples fatos, já é melhor. Compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral dele decorrente, mas não a praticam. Extasiam-se ante as belas comunicações, como diante de um sermão eloquente que ouvem, mas não aproveitam. A influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Em nada mudam os seus hábitos. E aí ele traz a característica do verdadeiro espírita, ou melhor, os espíritas cristãos, pois que um é o mesmo. Notamos no início do nosso estudo que Allan Kardec, quando ele fala que o espiritismo bem compreendido, bem sentido, ele menciona os espíritas e os cristãos dizendo que um é o mesmo que o outro, pois que o espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Então, os espíritas cristãos não se limitam a admirar a moral espírita, mas que a praticam e a aceitam em todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Então, nós não tememos a morte, nós não tememos ou ficamos tão abalados quando um desafio, uma provação, expiação vem ao nosso encontro, ali dentro do planejamento reencarnatório, porque nós já vemos ali que a existência terrena é uma prova passageira, faz parte desse momento terrestre em que estamos, mas a verdadeira vida é a do espírito imortal no plano espiritual. Tratam de aproveitar estes curtos instantes para marchar na via do progresso. Não perdem tempo. Veja, temos pessoas que conhecemos que estavam no leito ali, diagnosticados com câncer terminal. E a preocupação da criatura é que já não tinha mais tempo de fazer aquilo que ela deixou para depois, tempo para executar o que ela deixou de fazer pela estagnação, pela preguiça, pela falta de vontade em prol de si mesmo. E ora a Deus fervorosamente para ser curado, para ter uma chance a mais de otimizar o tempo terrestre para fazer a diferença na sua vida. Esforça-se no fazer o bem e reprimir as más inclinações. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção o afasta de todo mau pensamento. É por isso aqui que, continuando o estudo dos bons espíritas, Kardec fala: o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Fé inabalável é confiança em Deus, confiança irrestrita em Deus, como diz Joana de Ângeles, ou seja, a gente confia que o melhor que está acontecendo é o melhor para nós. Não há dúvidas, é aquela comunhão, o sentimento que brota do coração e esclarecida, compreendida. Ele continua: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgo. A gente vê na Gênesis, quando a gente abre a questão dos milagres e temos conhecimento de que a doutrina espírita tem sim uma explicação para muitas das coisas que ficaram sem resposta há 2000 anos, porque não tínhamos a maturidade intelectual para compreendê-las. Porém, quando vem a questão
da maturidade intelectual, Kardec nos fala sobre a questão da maturidade do senso moral. Hoje, nós estamos em condição de buscar amadurecer a questão da moral, do senso moral. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido espiritual do espírito encarnado. Que maravilha! A maturidade do senso moral. O Arthur Valadares faz uma palestra belíssima sobre esse tema, e ele chamou a atenção para nós sobre um dos exemplos mais claros de alguém que adquiriu a maturidade do senso moral. Saulo de Tarso tinha ali a intelectualidade bem avançada, mas faltava a maturidade do senso moral. O que veio na sua transformação ali, na caminho de Damasco, quando depois ele, na presença de Paulo, não somente compreendeu o evangelho, mas passou a senti-lo na sua alma. Buscou ali trazer esse senso da maturidade moral. É isso que cabe a cada um de nós fazermos, buscar o amadurecimento desse senso moral. Eu digo, vou aqui abrir o coração para vocês, pois que não tenho mais vergonha, que sinto que o que me falta ainda nessa existência é essa maturidade do senso moral que Kardec nos chama a atenção e fala. Mas eu sei aonde eu necessito trabalhar para buscar e adquirir essa medalha com decoração da nossa alma, medalha no sentido simbólico da palavra. Talvez vocês também tenham ali essa chave do seu próprio conhecimento, do que falta a você adquirir essa maturidade do senso moral. Talvez vocês já a tenham. Então, não deixe de compartilhar com outros a beleza do Evangelho, para que outros também consigam buscar essa maturidade do senso moral. Basta a gente olhar na nossa presente história, no tempo atual, e a gente consegue definir onde falta, não de um modo a julgar, mas de observar, de analisar, até mesmo para ver se nós estamos contribuindo para muitos movimentos que hoje acontecem, que trazem infelicidade aos outros. Então, a nossa conduta, somente a nós nos diz respeito de como nós estamos andando, transitando pela vida, o caminho que nós estamos trilhando, a solução ali para que a gente possa fazer um mundo melhor, começa dentro de cada um de nós e nós já sabemos. Seja a mudança que você gostaria de ser no mundo, dizia Gandhi para todos nós. Então ele continua. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor que aquilo do que são dotados. E essa névoa é, de fato, o nosso orgulho, aquilo que ainda nos prende, incapacitados, ou melhor, talvez, temerosos de abrirmos mão desse vício moral, para que verdadeiramente, com a visão aberta, nós temos uma visão mais ampliada da vida, do que nos diz respeito. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modificam as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Quantas vezes
nós recebemos, através da boca abençoada de Divaldo Pereira Franco, mensagem do Dr. Bezerra de Menezes diretamente aos espíritas. E ficamos deslumbrados. É esse facho de luz, algo que passa rápido, mas que a gente não segura com as duas mãos para ler, reler, escutar, reescutar, tentar trazer ali para o nosso coração. É isso que Allan Kardec nos traz. Ele diz, são as pessoas que se prendem mais aos fenômenos do que a moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. São esses espíritas imperfeitos, diz ele, que ainda não são bons, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. É a luz da doutrina espírita que ilumina ali nos refolhos da alma aquilo que precisa ser reformado. Então Kardec vai dizer, esses espíritas, eles se recuam, ou então guardam as suas simpatias para aqueles que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Olha que interessante o que ele diz para a gente. Então, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que vai se tornar mais fácil o segundo, noutra existência. E aqui a gente teve que parar. Porque nós não queremos esperar para a próxima existência. Não há para que esperar para a próxima existência. Se já tomamos o primeiro passo de compreender, por que não dar um passo a mais para senti-la, para não deixar por uma futura encarnação? Existe no plano espiritual um lugar cedido a espíritos espíritas que falharam na Terra, que se encontram numa posição de loucura. Veja que coisa mais impressionante. Enlouquecidos, porque ao chegar do outro lado reconheceram que não aproveitaram a oportunidade. Queridos amigos, eu sou a primeira a dizer que não é uma postura de buscar uma pureza, uma perfeição da noite para o dia, mas de reconhecer que não dá mais para deixar para amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos quando nós seremos chamados de volta ao lar, para prestar conta aos investimentos que foram feitos a nosso favor nessa existência. Eu não sou uma pessoa pura, não sou uma pessoa perfeita, longe ainda de ser, mas reconheço, quando eu vejo, por exemplo, a insistência de trabalhadores como a do KSSR, faz ali aquele impulso, esforço para continuar promovendo a doutrina espírita, por reconhecerem que tendo essa joia na mão não é algo que se rouba para si, não, compartilha-se com o mundo. Eu conheço a Marisa, eu vejo o esforço que ela faz, o trabalho, de certo que eu não conheço na sua intimidade aquilo que ainda pode causar dor ao coração dela, mas eu vejo uma alma boa, bondosa, na maneira em que, ao escutá-la sobre questões do trabalho, até federativo, nota-se uma alma que reconhece que todo mundo tem a oportunidade de fazer, de ser útil, de trabalhar, de se reformarem. Essa é a questão da doutrina espírita. E Kardec, então, continua. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Epa, olha só. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que noutros se conservam inertes. Em suma, é tocada no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É nesse capítulo aqui que nós somos chamados a atenção a este ensinamento. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas inclinações más. Não reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação imediata, perfeita. Não, não, não. É aquele que trabalha constantemente
na sua transformação moral, se esforçando para ali conseguir domar as suas más inclinações, aquelas que nós conhecemos ter, aquela que não é visível aos olhos dos outros, aquela que os benfeitores veem em nós, mas olham, nos encorajam e nos falam daquilo que a gente já tem de bom e que a gente pode empregar no trabalho dessa reformação moral. É sim, Helena, o KSSF é o must. O Espiritismo, Allan Kardec são o must verdadeiramente na nossa vida. É isso, é a alegria, é a boa nova. Mesmo no momento de desafio, o espírita verdadeiro, ele é alegre por estar vivo. É aquele sentimento de gratidão na alma, de certo que ele chora, que ele teme, que ele tem momentos de ilusões, mas ele cai, ele levanta, ele sacode a poeira e ele continua na sua jornada rumo à perfeição moral. O verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, é qual músico que alguns acordes, na verdade, toca-lhes a fibra mais alta da alma, mais profunda, enquanto para outros são meros barulhos. Fiz uma comparação com o Marcelo aqui outro dia, sobre a questão da música clássica. Uma música linda. A gente, às vezes, fecha o olho e se permite elevar. Às vezes dá vontade até de orar. Vem do nada. Essa comunhão que a gente tem com o plano espiritual. É isso. Enquanto para outros a música clássica é barulho, é chata, é monótona. Então, a gente vai vendo a diferença dos espíritas baseados em como eles são tocados pela musicalidade das vozes do além, do que Allan Kardec nos trouxe. É necessário que a gente traga Allan Kardec de volta, pois ele trouxe para nós ali a lembrança de que o Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Que embora as coisas pareçam estar fora de controle no nosso mundo atual, não estão. Estão correspondendo às leis que regem o universo, que controlam. Tudo está sob a harmonia da providência divina. É nisso que o verdadeiro espírita se prende com a sua fé inabalável, porque ele raciocina, ele pensa, ele busca as respostas e ao encontrar, ele traz para dentro. Isso o fortalece na sua jornada rumo a ser o homem e a mulher de bem. Então, nós vamos terminar com a mensagem de André Luiz, em que ele traz no livro Páginas de Fé a mensagem: quando compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és o artífice da tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado das tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua própria falta de discernimento, no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes ao solo da vida. Vemos assim, queridos amigos, que a doutrina espírita vem até nós para convocarmos-nos a sermos bons espíritas, pois que trará a felicidade. Sim, Tadeu, o consolo é o consolador prometido. Jesus está no leme, como diz a nossa querida Estela. Confiemos nisso, sem duvidar, sem questionar, para termos verdadeiramente a capacidade de darmos passos firmes, aquilo que depende de cada um de nós. Confiança em si próprio. Joana de Ângeles nos fala da necessidade da autoconfiança, que traz de dentro de nós ali
algumas qualidades nobres, escondidas, esquecidas ou ignoradas, muitas vezes por nós. Então, amigos, felicitamos o KSSF pelo trabalho durante 18 anos incansável. 18 anos só agora, porque com certeza os que trabalham nessa casa, os que participam como trabalhadores também, sim, mas como participantes, que vão às reuniões públicas, que fazem suas doações, que contribuem com comentários, com a sua energia, com seu sorriso. Há muito mais de 18 anos, nós somos preparados para esse momento tão especial da nossa jornada espiritual. Então fica o nosso agradecimento por permitir que nós fizéssemos parte dessa celebração. Nós abraçamos a cada um de vocês com todo o carinho, falo nós, porque falamos em nome do Conscious Living, o Marcelo que está aqui do meu lado, de todos nós, que temos tanto carinho por vocês. Um abraço muito fraterno para todos. Que Jesus nos abençoe e que continuemos seguindo sendo os bons espíritas da atualidade. Muito obrigada.